Pois bem, eu não sei como você se encontra hoje, mas de uma coisa eu sei: que se você me fez acordar mais cedo hoje, é porque existe uma mensagem de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que você será enviado deste lugar completamente diferente da maneira como que você entrou. Eu sei que o Pai deseja fazer isso em todos nós hoje, e entender que o que Ele quer fazer vai ter permanência eterna. Obrigado pelos dois améns. O que Ele quer fazer na minha vida, o que Ele vai fazer na sua vida, vai ter permanência para a eternidade. Porque não é algo passageiro, não vai ser algo que vai ser roubado, mas é algo permanente, porque nasce no coração de Deus para nós. Por isso o tema da mensagem de hoje é, pode soltar aí, encontrando a Deus em tempos difíceis. Quantos dirão que essa palavra realmente é para você? Você pode dizer assim: aqui a gente tem uma mania que quando a gente libera uma palavra e a pessoa pega, ela não deixa para a pessoa vizinha não, porque senão o vizinho pega. Então quando eu disser, é para mim. Então essa palavra é? Diga para o seu vizinho aí, essa palavra é para mim. Diga para o outro lado, essa palavra é para mim. E eu diria para você que encontrar Deus em tempos difíceis, eu diria que isso poderia ser chamado de superação. E é interessante que nós não queremos falar de um episódio separado, de alguém que enfrentou uma enfermidade, de repente, através da sua fé, através da sua luta, ela conseguiu encontrar a cura. Eu não quero falar de algo que você conquistou em um tempo em que de repente você se superou, né? Alguém já disse: eita, mas você se superou. Significa que você respondeu bem à superação. Mas hoje, preste atenção nisso que eu quero dizer para você. Eu não quero falar de um episódio apenas. Eu quero falar de uma superação diária, contínua. Eu quero dizer para você daquela superação que é para o dia a dia. Diga, dia a dia. Elas começam nas nossas emoções, e a gente sabe que para vencê-las, isso é uma decisão. E neste mundo, como temos visto coisas tão terríveis, como temos visto coisas doentias, como temos presenciado famílias em crises, casamentos sendo destruídos, tanta violência que tem gerado em nós, muitas vezes, conflitos de extrema necessidade de uma superação. Às vezes você está vivendo isso dentro de casa, às vezes você está vendo isso na vida dos filhos, e a gente acha que, como pai, a gente acha que filho não passa por problema, né? Que tem um filho, vai ser bonitinho, ai que bonitinho, é rosinha, nasceu uma mulherzinha, nasceu um menininho, ai vai ser só bênção. Não, é superação dia após dia. Eu creio, querido, todos nós matamos todos os dias leões que aparecem, e às vezes no outro dia aparecem os ursos para serem também vencidos. Nós passamos por tempestades. Quem aqui enfrentou tempestades esse ano? Quem aqui matou leões este ano? Mataram ursos esse ano? Levanta sua voz agora e diga: mas em todas essas coisas eu fui mais que vencedor, porque o meu Deus cuidou de cada detalhe. Isso é uma verdade? É uma verdade. Todos os dias nós temos uma arma especial para enfrentar aquele dia, até porque a própria palavra diz que os dias são maus. A gente não sabe o que vai enfrentar, a gente não tem uma bola de cristal para saber. Nós caminhamos em fé, nós agimos por fé, nós pensamos em fé, e nós falamos pela fé. E eu não quero aqui dar um enfoque no caos que estamos rodeados quando a gente olha para a política brasileira, pela situação do Brasil, mas eu tenho olhado e dito: o meu Deus não se ausenta do trono. O meu Deus está com tudo ainda no seu controle. Mas eu quero nessa manhã deixar essa palavra de superação diária. Eu disse o quê? Superação? Superação. Você venceu hoje, amanhã você também vencerá. Você vai vencer amanhã, você vai vencer sim.
Porque a Bíblia diz: em todas as coisas somos mais que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que tem um detalhe: é naquele. Mas o que Deus nos permite passar, e passar por tudo isso, a intenção dele é saber que temos dele tudo o que precisamos, pela certeza de que ele vai à nossa frente pelejando por nós. Eu estou falando de um Deus relacional, não o Deus da religião. Porque o Deus da religião, ele é impotente. O Deus da religião não pode fazer nada. Mas eu estou falando de um Deus que criou uma estrutura simplesmente para que eu e você pudéssemos nos relacionar com ele. É aquele que criou uma estrutura para que nós pudéssemos chegar diante dele e dizer: Abba, Pai. Pudéssemos enfrentar qualquer problema, e que diante dos desafios a gente pode respirar dizendo: Abba, Pai. Eu gosto do Salmo 23, principalmente naquela parte: não do Senhor é meu pastor, que nada me faltará, não do que Ele me faz deitar em pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas eu gosto dessa parte que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. E sabe qual a parte que eu gosto? Porque Tu estás comigo. Diga isso bem forte, vai. Não é o político que está com você, não é a religião que está com você, mas o teu pastor, o teu pai, que cuida de você, que lhe criou para um projeto. Porque, querido, a religião em si não pode mudar a vida das pessoas, jamais. Ela não pode lhe amparar no momento oportuno. E eu quero dizer para você que Jesus não veio para você ter uma religião. Jesus morreu para que você pudesse ter vida abundante, um relacionamento pessoal com Ele, de caminhar com Ele e dizer: eu te amo, Jesus. Quantas e quantas vezes dentro do carro, na academia, estou ali em lágrimas, Tu estás comigo. O problema está ali, eu disse: Tu estás comigo. A situação parece difícil, Tu estás comigo. Há um embaraço, Tu estás comigo. Significa que não estou desamparado, que eu tenho conexão. E é por isso eu posso dizer que essa mensagem não é apenas para uma pessoa, mas essa mensagem é para todos nós. Quantos podem dizer que essa mensagem é para mim? Mas quantos podem dizer: mas essa mensagem também é para o meu irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás? Amém. Os que se superam todos os dias, essa mensagem é para ele. Os que desejam encontrar essa força para uma nova fase. Alguém quer isso? Força para a nova fase. Alguém que está vivendo algo pontual. Eu quero lhe dizer que hoje, nesta manhã, você sairá dessa reunião com todos os recursos para se superar. Então, essa mensagem é para todos nós. Todos nós estamos melhorando a cada dia. Alguém concorda com isso? Hoje é aniversário da pastora. Eu disse: você está melhorando a cada dia mais. Ela terminou de se arrumar hoje. E aí, como eu estou? Linda. É aproveitar, me elogiar de manhã, para que de noite ela durma bem. E eu também. Mas Paulo fala: ô glória! Ai, ai. Mas Paulo fala, Paulo fala pra gente na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Ele diz: de todos os lados, olha esse texto: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Vamos ler esse texto todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas ficamos, mas não somos perseguidos, abatidos. Trazemos sempre, presta atenção, trazemos no nosso dia a dia, em nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada
Essa é a diferença da superação. É quando Ele vive em mim. Não é conhecê-lo de ouvir falar, mas é quando Ele vive em mim. Eu sou pressionado, mas não fico desanimado. Eu fico perplexo, mas não desesperado, quando Ele está em mim. Ei, a pressão de hoje não vai acabar conosco, não vai tirar o brilho da vida ressurreta de Jesus dentro de você. Com toda certeza, querido, que todos nós estamos expostos a passar tempos difíceis em nossas vidas. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, e a situação do Brasil? Eu falo: cara, desde que eu me entendo por gente, crise sempre existiu. Desde que eu me entendo por gente. Eu quero dizer para você que nós vivemos no mundo e sabemos que dias difíceis é a realidade. Chegar para você: venha para Jesus que seus problemas acabarão. Esse é um convite fake. Agora venha para Jesus que Ele caminhará com você e lhe dará todos os dias as estratégias para vencer os tempos difíceis. Essa é a certeza. No mundo tereis, é a certeza. Ele diz: mas tem de bom ânimo, supere-se a cada dia, principalmente nas emoções. Supere-se, porque se todos nós vamos viver dias difíceis, eu quero dizer para você que hoje, por exemplo, você pode estar vivendo hoje o dia mais difícil da sua vida. Talvez você tenha recebido uma mensagem nesse dia que tentou abater o seu coração, que deu aquela acelerada no seu coração. Talvez você esteja enfrentando um luto, uma quebra de relacionamentos, o desemprego, uma separação, uma traição, um problema financeiro, uma falência, um problema de saúde. Mas eu quero dizer para você, escute o que eu quero dizer: mas o meu Deus é especialista em pegar tudo isso e trazer o milagre que você precisa. Deus é especialista em coisas, como diz lá no nosso Nordeste, tronchas, porque ao que nasce torto, só marceneiro que dá jeito. E esse marceneiro é com M maiúsculo. E o nome desse marceneiro se chama Jesus Cristo de Nazaré, que no seu ofício entendeu o que é um pau torto que precisava se endireitar. Eu quero dizer para você que são nesses dias que na verdade é que o milagre torna uma possibilidade. Essa afirmação do texto de Paulo que acabamos de ler já nos leva logo de início a pensar que mesmo vivendo dias difíceis, nós não estamos sozinhos. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ou seja, Jesus está presente. Respira fundo mais uma vez e diga: tu estás aqui. Tu estás aqui. Uma das artimanhas do inimigo das nossas almas não é só fazer com que a gente acredite nas mentiras dele, mas também olhar para a nossa dura realidade e achar que isso não tem solução. Levanta a sua mão direita e profetiza: tem solução sim. Diga: vai acontecer. Ainda este ano eu verei acontecer o extraordinário de Deus. É nesse momento que talvez você tenha dito: Pai, estou aqui, eu só te peço algo, manifesta o teu poder, eu preciso da tua graça. Isso poderá acontecer de uma maneira suave. Talvez alguém espera assim: como é que Deus age? Esperando aquele estrondo no céu, e o negócio vem, racha a sua cabeça e bota o negócio lá dentro. Não, Deus pode agir de uma maneira suave. É porque Deus não age da nossa maneira, mas talvez de uma forma leve, talvez através de uma canção, talvez a canção que você escutou aqui, talvez até mesmo quando você estiver saindo daqui, aquela brisa suave, pode ser uma resposta de Deus para aquietar a sua alma. Saiba que Deus não está omisso à sua dor. Diga isso para o seu vizinho, mas diga isso olhando nos olhos dele. Não. Diga olhando nos olhos e diga: Deus não está omisso à sua dor. Amém. É entender, querido, que Deus,
está aqui que você precisa perceber que Ele quer falar com você. É desarmar. Talvez foi a primeira vez que você pisou numa igreja evangélica. Eu quero dizer para você, seja bem-vindo, que o primeiro dia que eu pisei, nunca mais eu quis sair. Porque eu entendi um negócio que vinha aqui dentro de mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero isso todo dia para mim. Querido, entenda, perceba. Às vezes você tem visto tantas coisas, tem ouvido tantas coisas. É nesse momento que Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração. Porque se você ficar quieto, eu quero falar contigo. Vamos ao longo dessa mensagem pensar diferente disso. Sim, pode existir uma verdade dura à sua frente, mas nunca será maior do que a verdade de Deus na sua vida. E eu rapidinho, eu prometo. O que eu disse? O que eu disse? Eu queria entrar na mensagem agora, que só foi introdução. Mas você já está satisfeito? Ninguém está com fome? Se tiver lá embaixo depois você pode descer e pode retroalimentar-se. Mas eu queria que você entendesse que para encontrar Deus em tempos difíceis, somente em 4 pontos. Em 4 pontos. Primeiro dele, foque naquilo que te traz esperança. Diga isso para o seu vizinho. Naquilo que? Então pare de ficar assistindo TV aberta e jornal. Eu preciso saber da política. Não, o que não presta chega sem ser convidado. Pare de pegar notícia ruim, porque os dias já são maus, e eu vou trazer mais coisas ainda. Eu tenho que focar naquilo que vai me dar esperança. Nós temos um texto de 1 de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 2. Elias, o profeta, tinha feito um negócio poderoso ali, tinha enfrentado os profetas de Baal, os profetas inimigos, e foi um negócio surreal. Deus fez descer fogo do céu, e foi um poder tremendo. Todos os inimigos foram mortos, mas de repente uma mulher, diga uma mulher, disse uma frase e botou esse profeta poderoso para correr. Qual era o objetivo? Quando eu digo foque naquilo que traz esperança, é porque Elias esqueceu de tudo que tinha acabado de acontecer, do poder de Deus que havia naquele lugar, do fogo que desceu, e aí ele pegou apenas a ameaça de uma mulher, Jezabel. Diz a palavra que por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, com os profetas inimigos. E a Bíblia diz que 1 de Reis 19, 3, 4, Elias teve como? Um homem que fez chover, fez parar de chover. O homem que enfrentou um batalhão ali anteriormente, agora por causa de uma voz, por causa de uma palavra. Diz a palavra que ele teve medo e fugiu. Eu quero dizer para você: não permita que o medo tome conta do seu coração, porque se o medo toma conta do seu coração, pode ter certeza que você vai fugir dos propósitos de Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Querido, há desertos que são conduzidos pelo Senhor, mas há desertos que nós vamos para Ele por causa do medo. Deus não tem responsabilidade pelos desertos que nós criamos, mas os desertos onde nós aprendemos são aqueles que Deus nos conduziu. Aqui está a história de um homem de Deus. Um pequeno resumo para vocês entenderem que Jezabel diz que vai matar o profeta Elias, e diante dessa notícia ele se esconde. Mas pense, Elias no capítulo anterior havia feito fogo descer do céu e consumir os profetas de Baal, e agora ele está fugindo. Eu quero dizer para você que existem alguns desertos na nossa vida que nós decidimos entrar. A situação não era boa,
mas decidimos piorar a situação. E é tão interessante que nesses momentos, quantas vezes você sai e pede a alguém uma ajuda, e talvez uma palavra é o suficiente para você sair daquele lugar. Aquela uma palavra que você ouviu daquela pessoa, por que ela foi suficiente? Porque ela não estava envolvida com o problema, ela estava do lado. Entramos nesse deserto criados por nós mesmos. E eu quero dizer para você que Elias se esqueceu, naquele momento, que Deus poderia fazer com Jezabel o que fez com os 400 profetas de Baal. Eu pergunto, qual o deserto que você entrou e que precisa sair dele hoje? O deserto que talvez você tenha criado. E eu quero dizer para você que se você está vivo hoje, eu quero dizer porque Deus te deu vitória. Quantos creem nisso? Eu quero dizer para você que você já venceu. Houve livramento de Deus sobre a sua vida neste dia, porque se o inimigo da sua alma pudesse, ele tinha destruído você, ele teria impedido que você estivesse aqui nessa manhã. Dias difíceis não podem tirar a sua capacidade de trazer à memória aquilo que te dá esperança, porque a sua fé, ela é provada aí. Eu estou bem quando tudo está bem? Não. Ontem eu dizia para uma pessoa: ei, se o diabo lhe paralisa por causa do problema, pode ter certeza que amanhã ele traz outro. Não existe problema que para o nosso Deus não seja resolvido. Já temos falado aqui que aquele que semeia, aquele que caminha, aquele que não para, aquele que semeia chorando. Deus não está dizendo que você vai semear sorrindo. Haverá momento que você vai semear, mesmo diante das lágrimas, do sofrimento, mesmo que você não veja as coisas do jeito que você gostaria que estivesse acontecendo. Mas a Bíblia diz que você voltará depois dessa semeadura, trazendo consigo. Agora tem gente que o diabo faz, ei, pastor, eu não consigo mais andar, pastor, eu vou desistir de tudo, porque estou com um problema. E o diabo, é desse jeito que eu gosto, é assim que eu gosto. Eu quero dizer para você que o profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, diz: todavia, eu gosto dessa outra versão que diz, olha para cá e diga comigo assim: eu quero trazer a memória. Está muito fraco, diga: eu quero trazer a memória. Somente o que me dá esperança. Somente o quê? E o que traz desespero? E o que te traz angústia? E o que te traz ansiedade? E o que te traz preocupação? Eu quero trazer à memória somente o que pode me dar, querido, a memória do que Deus já fez. Quantos aqui já foram abençoados por Deus? E por que no tempo difícil você não traz à memória aquilo que Ele acabou de fazer? Eu sempre gosto de dizer para ele: papai, a boa obra que o Senhor começou, ainda não completou, vai se completar. Amém? Então diga para o seu vizinho: traga à sua memória os livramentos do Senhor. Porque, querido, isso vai fazer com que você não complique ainda mais o que está passando. Entendeu o que eu disse? Não? Senão eu vou repetir. Mas o segundo ponto, que para você encontrar Deus em tempos difíceis, primeira coisa qual é? Trazer a memória. Diga somente. Diga bem forte. Diga de novo. Pastor, mas essa mulher não cala a boca. Somente o que me traz esperança. Essa mulher perturba o meu juízo. Somente o que me traz esperança. E esse homem que é um frio, trazer à memória o que me dá esperança. E esse homem que não me dá atenção, trazer à memória o que me traz esperança. E essa mulher que me desrespeita, trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que eu vou fazer? Levanta sua mão e diga profeticamente: se eu matei um leão ontem, matarei o urso hoje. Por que, querido? Porque a mesma arma que você recebeu antes, Deus dará armas específicas para cada dia. Mas para você encontrar Deus em tempos difíceis,
Veja Jesus em meio ao caos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Temos em Marcos 4, 38 e 39 a passagem de Jesus que chega para os discípulos ali no mar e diz: vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado. O que eu vou fazer? Entrar no barco. Só que no meio da travessia um problema aconteceu, uma tempestade. Eu quero dizer para você que entre a promessa e o seu cumprimento podem surgir tempestades. Eu quero dizer para você que entre a promessa e o seu cumprimento, talvez você tenha que passar por desertos. Mas a questão é, quem passa com você? O que eu disse? A questão é... E ali estavam no barco e de repente uma tempestade surgiu. E no momento da tempestade, eles lá desesperados, Pedro lá tentando tirar a água do barco, João lá orando, e Pedro diz: João, pare de orar, é hora de agir. Porque tem gente que é assim, um ora, o outro age. E aí Tomé dizendo: não vai dar certo, vai afundar. Qual dos discípulos você tem sido? E aí Tomé lá no cantinho: ó céus, ó vida, vai afundar, eu vou morrer. E Pedro diz: Tomé, levanta aí, homem de pequena fé, arrocha, bora, pega um balde e vamos tirar essa água. E Jesus lá no barco: como é que Jesus estava no meio dessa situação e tranquilo? Feche teus olhos, por favor. E eu quero lhe dizer que Ele não se ausenta da sua dor. Ele está no controle de tudo. Aquieta a tua alma. Como Jesus está no meio dessa situação em que você está vivendo, desesperado: meu Deus, o meu filho agora vai morrer, meu Deus, agora o negócio vai ficar perturbado, meu Deus, agora vai ser ansiedade, meu Deus, agora, meu Deus. Não, Ele está no meio dessa situação dizendo para você: aquieta-te, eu estou no controle. Levanta as duas mãos e diga: eu quero viver isso. Você quer mesmo? Querido, as situações desafiadoras da sua vida muitas vezes nos tiram a capacidade de focar no milagre e nos fazer focar no caos. Não se desespere. Entenda que nós não estamos dizendo que o que você está passando não é legítimo, mas estamos lembrando que Jesus está nesse barco. Posso ouvir um amém? E Ele está no barco da sua vida. Ele está no barco da sua história. Não pense que vai ser na sua força ou na força do seu próprio braço, porque o caos, ele gera em nosso coração medo. Você pode dizer isso? Nós temos aprendido que o medo não é um sentimento, o medo é um espírito maligno querendo dominar a nossa vida. E medo se expulsa. Saia. Os discípulos focaram no caos e se esqueceram de que Jesus estava naquele lugar passando pela mesma tempestade que eles. Imagina tudo isso. Jesus estava ali passando no mesmo ambiente com ele, com uma diferença: Jesus estava confiando no Pai. Momentos desafiadores muitas vezes revelam onde está a nossa confiança. Às vezes a gente precisa dar um grito na gente mesmo: ei, cala-te. Quem já gritou para você mesmo? É coisa de doido mesmo, que só o reino espiritual vai entender. Às vezes você precisa: cala minha alma. O salmista disse isso: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Os momentos, talvez essa situação em que você está vivendo, eu posso dizer para você que Deus está permitindo para que você revele em quem está a sua confiança. Que tal focar no lugar de onde vem o seu socorro? Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: levanta os meus olhos para o monte, pergunto:
era uma época em que as pessoas colocavam o seu socorro no monte. Tem muita gente que bota esse versículo dizendo: ah, o meu socorro, eu estou olhando para os montes. Não, o que o salmista está dizendo aqui é uma pergunta, uma retórica, dizendo: ei, levanta os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? Ele está dizendo: o meu socorro não vem da religiosidade de muitos subirem nesse monte e achar que é do monte que vai ser o meu socorro. Eles: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é pessoal, ele é relacional. Ei, foque sempre no alto. Eu quero lhe dizer que quanto mais relacionamento pessoal com Jesus, mais você perceberá a presença dele. Agora preste atenção nisso que eu vou dizer: quanto menos relacionamento com Jesus, mais distante você o verá, e mais difícil será você vê-lo no meio da multidão. Entenderam? Quando nos relacionamos com ele diariamente, mais nos encontraremos com ele no meio dos tempos difíceis. Porque o desespero vem, porque a sua confiança está em homens. Sempre falamos aqui que quando você estiver passando por um problema, a primeira mensagem que você vai mandar não é para o seu WhatsApp, não, é dobrar os seus joelhos e mandar uma mensagem para o reino espiritual. Mas penúltimo ponto, diga assim: oba! Eu ouvi o opa. É porque são obedientes, né? Penúltimo, decida para você encontrar Jesus em tempos difíceis. Esse é bom. Decida viver os processos de Deus. Diga comigo: processos de Deus. Tem início, tem meio, tem fim. Eu já falei para vocês que uma ovelha que eu tinha lá em Maceió, ela vivia aquela cara de 9 horas o tempo todo. E todas as vezes que eu chegava para ela: irmã, graça e paz, a paz do Senhor, bom dia. Oi, pastor. Eu disse: como é que você está, irmão? O pastor quer levantar aquelas mensagens que eu mando quando vou dar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o projeto do coração de Deus para você nesse dia. Levante, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor já se vê sobre ti. Esse será o melhor dia da sua vida até então. De vez em quando eu dou uns bons dias assim para algumas ovelhas. Pastor, me liga todo dia. Você vai ouvir isso de Deus. Aí cheguei empolgado, toda vez chegava empolgado. E aí, irmã, pastor, estou passando por um processo. Todo dia. Passa mês, ano, e a irmã lá. Aí a última vez que eu encontrei com ela, disse: aí, irmã, pastor, vivendo um processo. Eu disse: irmã, nenhum processo judiciário demorou tanto quanto o teu. Pelo amor de Jesus, processo tem. Uma hora vai acontecer. Porque ninguém vive no meio dos processos, vivendo o processo a vida toda. Ele tem que ter um tempo. É como os desertos da vida. Aqui está a história de um homem que estava no meio do caos. Sua filha doente. Você já sabe quem estou falando, de Jairo. E ele chega perto de Jesus para intervir na história da filha dele. Os textos estão escritos, se você quiser anotar, pode colocar no telão, em Marcos 5, 22 a 25. Não vou citá-lo para a gente poder adiantar. E Jesus chega ali, esse homem pede ajuda, e Jesus: vamos ajudá-lo, vamos lá. Só que no meio dessa caminhada rumo à ajuda que Jairo precisava para curar a filha, entrou uma outra pessoa na história. Jairo naquele momento poderia ter dito assim: oxi, eu pedi primeiro. E ele parou para... Eu falei com ele antes: a minha filha. É interessante você olhar para essa história e ver que chega uma demanda sem que Jesus imaginasse, sem mesmo que Jairo imaginasse. Eu quero dizer para você que processos nos mostram que não é na nossa hora, é na hora de Deus.
E a maneira como você se comporta no seu processo é que vai determinar o tempo de encerramento. Quantas e quantas vezes você já tentou falar com alguém, mas a pessoa não te ouviu e você virou as costas e foi embora? Se Jairo fizesse isso, naquele momento em que Jesus estava, aparece uma mulher, ele não percebeu que não estava, a atenção não estava mais para ele, vou embora. Jairo teria perdido a oportunidade da sua filha ser curada. Diga para o seu vizinho: calma, você já vai entender. Amém? Aqui nós vemos um pai desesperado, vivendo o dia mais difícil da sua vida. Ok, Jesus está indo, mas no meio do conflito a multidão o para, e assim ele realiza ali outro milagre, o da mulher de fluxo de sangue. Já ele poderia ter dito assim: Senhor, foca em mim, foca em mim, é a minha filha que está morrendo. Talvez fosse o pensamento desse pai, e nós até entenderíamos esse tipo de pensamento. Ele só queria que Jesus chegasse logo, mas existia um processo acontecendo. Você pode dizer isso? E esse processo estava gerando ainda mais fé no coração daquele homem. Nem sempre, diga isso comigo, vá, irá acontecer na hora que queremos. Diga: pode acontecer, e na verdade vai acontecer. Diga: mas o que é de Deus é no tempo de Deus. Estaria você disposto a esperar? Que uma das coisas importantes para ver Jesus no processo é ver o que Ele é capaz de fazer na vida até de outras pessoas. Será que, olha para cá, que o que Jesus quis mostrar ali para Jairo não é dizer: Jairo, veja o que está a caminho da sua casa. Olha esse milagre que estou fazendo aqui agora. Estou a caminho da sua casa. E eu imagino que a fé dele aumentou ao ver Jesus curando aquela mulher. Por isso, querido, fazer parte de uma igreja, participar de um pequeno grupo da igreja, sempre vai ativar a nossa fé diante do que vemos, diante do que ouvimos, diante do que Jesus está fazendo na vida de outras pessoas. Alguém concorda comigo? É muito bom você estar no meio da igreja para saber o que está acontecendo. Agora, a pessoa que visita a igreja, né, eu sou membro da igreja casa, só vai no Natal e Ano Novo, está aquém do que Deus está fazendo. E muitas vezes quando nós vemos os milagres na vida de uma pessoa, vai acontecer na minha também. Quando vemos um milagre na vida de outra, Deus vai fazer na minha também, eu creio nisso. Diga comigo: viver este processo precisa tornar a minha vida ainda mais cheia de fé e de esperança. Aponta esse dedo assim para você, diga: vai acontecer na minha vida também. Bota o seu dedo assim, diga: vai acontecer na minha vida também. Agora você pega esse dedo e diz: porque estou vendo acontecer na sua vida. Uma palavra profética foi me liberada. Salmo 37, versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele. De que maneira? Descanse. Não é você ficar paralisado, é você indo, semeando, chorando, e aguardar por Ele com paciência. Eu amo o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu. Eu amo conversar com crianças, só que eu não converso com criança ela ali ou aqui não. Quando estou vendo uma criança, eu amo baixar e me tornar para falar com ela a mesma linguagem. E papai faz do mesmo jeito. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele, diga, filhinho, diga. É o Deus que desce a dimensão daquilo que eu sou para me levar para a dimensão daquilo que Ele é.
Marcos 5:41 diz que tomou pela mão, ele disse: Talita cumi, significa: menina, eu te ordeno, levante-se. E a Bíblia diz que imediatamente aquela menina que o pai esperou, que tinha 12 anos de idade, a mesma idade do sofrimento daquela mulher, que há 12 anos padecia do fluxo de sangue, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou pirados, pirou o cabeção deles. Diga para o seu vizinho: o tempo do milagre chegou. Mas diga para ele: não foi na sua hora. É um processo de Deus na sua vida. Quantos selam essa palavra com um amém e um aplauso ao Senhor? Diga bem forte: eu viverei todos os processos de Deus. Amém. Não permita adiantar e nem atrasar. É no tempo exato, no Kairos de Deus. Eu concluo com o último ponto. A gente pode fazer uma vigília depois. Mas para encontrar Deus em tempos difíceis, seja movido pelo céu e jamais pela sua necessidade. Porque Deus não é mexido pela dor da minha alma, nem pelo meu desespero. Mas quando esse que está em desespero acessa o céu, ele movimenta o céu para que o céu desça a ele. A Bíblia diz que Jesus estava ali no deserto depois de 40 dias sem comer. Chega o tentador e a Bíblia diz que aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Era um momento de fragilidade na vida de Jesus? Claro. E Satanás lança uma verdade. Que verdade? Tu és filho de Deus e tu tens poder de transformar essa pedra em pão. Isso mesmo, uma verdade. Jesus, você está com fome. Era uma verdade? Estava com fome, 40 dias sem comer. A necessidade dele, comida. Depois de 40 dias, necessidade de comer. Mas entendamos que muitas vezes a gente acha que é o momento oportuno de agir, quando Deus está dizendo: aquieta-te, daqui a pouco. Essa verdade não poderia sobrepor a verdade do céu na vida de Jesus. Uma das estratégias do diabo em nossas fragilidades é fazer com que nos movamos pela necessidade. Diga: a partir dessa manhã, não me moverei pela minha necessidade. Porque se eu me movo pela minha necessidade, eu tiro a possibilidade de viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu tiro das mãos de Deus a potencialidade do milagre. Diga: nunca serei movido pelas necessidades. Querido, nesses 40 dias, com certeza Jesus sentiu fome. Mas ele sabia que a saída não seria ouvir ao diabo, e muito menos o desejo da sua carne. O milagre não pode ser acima da palavra. O pão não é maior do que a palavra. E uma área de atenção aqui eu quero dizer para você, que sempre nos preparamos para as mentiras do diabo. Mas fique atento a esse tipo de situação também, porque onde ele pode te tentar através de uma verdade, de uma necessidade, de uma realidade, você tem que saber se é o tempo de Deus. Nenhuma mentira é maior. A verdade de Deus supera todas as nossas necessidades. E a Bíblia diz que depois que Jesus venceu, diz o texto que eu amo, em Mateus 4:11, então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Eu sempre olho para esse texto aqui, que lá no início da tentação, o diabo ofertou para ele uma possibilidade de comer, sim ou não? Mas entre ser servido na mesa da necessidade e na mesa da provisão, em que lugar você se assenta? Entre sentar na mesa do diabo a sentar na mesa preparada pelos anjos, qual você decide?
Se Jesus tivesse atentado para aquela necessidade, que era uma necessidade naquele momento, ele teria perdido o banquete da mesa posta pelos anjos. Quem é que se acha meio que precipitado? Ninguém? Bando de anjos nesse lugar. Vou perguntar de novo, porque aquele que confessa seus pecados, ele é perdoado. Quando se vê aqui em determinados momentos precipitados, aí já levantando até os pés, já melhorou. Diga comigo: a hora de ser servido sempre chega quando esperamos a resposta do céu. Levanta sua mão direita e diga: a partir dessa manhã eu vou me assentar nas melhores mesas e eu vou esperar o tempo do céu, em nome de Jesus. Amados, se até Jesus esperou o tempo do céu, por que eu e você vamos precipitar, achar que Deus vai fazer os nossos caprichos? O fim de toda superação é uma mesa. Você pode dizer isso? O fim de todo deserto é uma mesa de abundância. Por isso eu termino lendo Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diga diversas. Está passando por quanto? Uma? O texto está dizendo aqui que eu vou encontrar alegria mesmo quando estiver passando por diversas provações. Aí ele vai dizer: pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Podemos afirmar algo, querido, que sempre encontraremos Deus nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. E este momento vai estar gerando em você algo muito precioso, muito valioso: superação. Quem é o seu super-herói? Eu quero dizer para você que só Jesus tem uma mega ação para salvar e cuidar de você. Tiago está dizendo que a alegria é ver Deus na minha história, na minha vida. Que alegria vê-lo se levantando na minha dor, no meu desespero, no meu caos. E eu quero dizer para você que quem anda com Jesus não anda sozinho. O Senhor está sempre à sua frente e do seu lado. Ele te conhece, somente Jesus te conhece pelo seu nome. Ele aponta caminhos e saídas para a sua vida. Ele supre as suas necessidades. Você pode ter uma vida abundante. Você pode você pode receber dele a vida e esperança eterna. Qual a sua decisão nessa manhã? Quantos têm certeza que Jesus o ama? E é Ele que deseja o melhor para a sua vida agora. Quando? Por que agora? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amém? Vale a pena continuar seguindo a Jesus com todo prazer. Quantos confirmam comigo? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para lhe entregar nessa manhã.